Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Na aula anterior, a gente começou a nossa revisão de função, né? Falando a respeito das principais características de funções, as mais conhecidas. Falamos sobre as funções polinomiais, função racional. E hoje a gente vai dar continuidade a essa nossa revisãozinha de função, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de algumas transformações no gráfico de função, tipos de funções como funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, tá? E operações com funções, como é o caso da operação de composição de função e a inversão de função, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que nós queremos falar hoje, que é a respeito de inversão de funções, composição de funções e transformações no gráfico de uma função, tá? Essa última parte de transformação no gráfico de função é importante, porque por vezes a gente vai conseguir construir o gráfico de determinadas funções só modificando e observando os parâmetros que foram alterados em uma função primeiramente dada, tá? Mas vamos por parte. Vamos começar a falar de função inversa primeiro. Bom, para a gente falar de função inversa, tem jeito, a gente tem que definir o que seria uma função injetora, uma função sobrejetora e uma função bijetora, tá? Nós precisamos desses conceitos iniciais para a gente poder falar a respeito de inversão de funções, tá? Então a gente diz, vou falar primeiro de função injetora ou injetiva, como alguns livros falam, tá? Ou até injeção, livros que chamam assim também. Então a gente diz que uma função ela é injetora. Você tem uma função aqui f definida em um domínio A em contradomínio B. A gente diz que essa função ela é injetora ou injetiva se você tiver dois elementos distintos que pertencem ao domínio dessa função, isso vai significar que as imagens desses elementos também são distintas, tá? Toda função que satisfaz a essa condição aqui, ela é chamada de função injetora. Ok? Se a gente for olhar para um diagrama de uma função, por exemplo, vamos olhar aqui uma funçãozinha através daquele diagramazinho que a gente já conhece. Olha, esse aqui, por exemplo, é uma ideia gráfica de uma função injetora, tá? Por quê? Porque você tem, para cada elemento diferente do domínio, as imagens desses elementos são também diferentes, certo? Se você pega dois elementos quaisquer do domínio dessa tua função, as imagens desses elementos são diferentes. Isso caracteriza a função ser injetora, ok? Então esse é um exemplo simples de uma injeção, tá? De uma função injetiva. Agora esse aqui, por exemplo, já quebra a ideia de injetividade de função, certo? Por quê? Porque esse elemento, beleza, nenhum outro elemento do domínio tem imagem igual à imagem desse primeiro elemento. Agora, esses outros dois elementos aqui, olha, a imagem deles coincidem, certo? Isso quebra a nossa ideia de função injetiva. Para ser injetiva, quaisquer dois elementos do domínio devem obrigatoriamente possuir imagens diferentes, certo? Então, isso aqui é um exemplo de função que não seria injetiva, tá? E aí é interessante a gente exemplificar, por exemplo, se eu te der uma função definida em um certo domínio, um certo contradomínio,
é interessante a gente tentar descobrir como é que a gente pode fazer para verificar se essa função é injetora ou não, entendeu? E a gente pode fazer isso através de meios algébricos, em geral, e também através de meios gráficos, tá? No meio algébrico, essa afirmação de dizer que dois elementos distintos do domínio implicam em imagens distintas desses elementos, ela pode ser reescrita de uma outra maneira. Em matemática, a gente diz assim, você tem uma condição, por exemplo, um A, que implica em uma outra situação, em um B. A gente chama de contrapositiva dessa afirmação a seguinte, se você nega, vamos chamar assim para vocês entenderem, se você nega a chegada, isso implica na negação da ida, entendeu? Em matemática, isso aqui a gente chama de contrapositiva. Isso vai significar para a gente o seguinte, olha, que se as imagens de dois elementos são iguais, para essa função ser injetiva, esses elementos devem ser iguais. Tá? Então, em geral, é mais fácil a gente utilizar essa afirmação, que é equivalente a essa, tá? Essas duas afirmações são equivalentes, mas, em geral, é mais fácil utilizar essa daqui para se resolver certos problemas de injetividade de função. Certo? Então, dizer que dois elementos distintos implicam em imagens distintas, e isso significar que a tua função é injetiva, é o mesmo que dizer que se as imagens de dois elementos são iguais, isso significa que estes elementos são iguais. Tá? E aí fica mais fácil, vai ficar mais fácil, como vocês vão poder perceber nos exercícios, utilizar essa segunda afirmação aqui para comprovar que a função, que uma determinada função é injetiva ou não. Tá? E vamos ver alguns exemplos aqui. Olha, isso aqui é o que a gente está falando, tá? Vou pular isso aqui. Esse aqui é o que alguns livros chamam de teste da reta horizontal, tá? Ele diz o seguinte, olha, uma função é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto. Por quê? Né? Vamos supor aqui que você tem o gráfico de uma função. Vamos pegar um gráfico de uma função assim, olha, definida nesse intervalo aqui, de A até B. Por aquele teste lá, da reta horizontal que a gente acabou de ler, essa função é injetiva ou não? Sim ou não? Sim, né? Porque se você traçar retas horizontais aqui, olha, você traça retas horizontais, qualquer reta horizontal vai tocar em apenas um ponto. Certo? Qualquer reta que você traçar aí vai tocar em apenas um ponto. Isso vai significar para a gente que a função é injetiva, mas eu vou já explicar para vocês por quê. Tá? Vamos pegar um outro exemplo, um exemplo fácil. Função quadrática. Tá? Uma função do tipo ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Se eu traçar retas horizontais aqui, olha, qualquer reta horizontal que eu traçar, com exceção da reta tangente no vértice, mas qualquer outra reta que eu traçar, ela vai tocar em dois pontos. Isso quebra a injetividade da tua função. Por quê? Porque, por exemplo, se eu traço essa reta e ela tocar em dois pontos, isso significa que esse ponto aqui, x1, e esse outro ponto aqui de abscissa, x2, eles possuem a mesma imagem f de x1 igual a f de x2. Isso quebra a nossa definição de função injetiva. Eu tenho dois elementos do domínio que possuem a mesma imagem. Isso quebrou a nossa ideia de função injetiva. E aqui não, olha. Aqui esse elemento, como a reta horizontal só toca em um ponto, esse elemento x1 ele só possui essa imagem aqui. Esse outro elemento aqui, x2, ele só possui essa imagem. E assim por diante. Tá? Então, uma maneira prática de você saber se uma função é injetiva ou não
é você traçar retas horizontais. Se pelo menos uma das retas que você traçar tocar em mais de um ponto, a tua função já não será injetiva, ok? É parecido com aquele teste da reta vertical. Só que lembra que o teste da reta vertical serve para quê mesmo? Para você verificar se um determinado gráfico é gráfico de função, certo? Então não vamos confundir essas coisas aí, que às vezes lá na hora de resolver os exercícios a gente pode confundir um pouquinho, tá? Mas essa é a ideia de injetividade de função, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui. Vamos fazer esse daqui. Vou pegar uma função fácil. Essa função aqui definida de R em R é f de x igual a 2x mais 3. Uma fácil. Essa função será injetiva? Vamos tentar mostrar por meios algébricos, depois a gente confirma por meios gráficos, tudo bem? Tá? Por meio algébrico, o que tem que acontecer? Para eu mostrar que uma função é injetiva, vamos olhar aqui. Ou eu considero dois elementos diferentes no domínio e mostro que as imagens deles são diferentes, ou eu digo que se as imagens de dois elementos são iguais, eu provo que esses elementos são iguais e assim eu provo que a função é injetiva, tá? Vou fazer por esse jeito aqui que é mais fácil. Tá? Na verdade, para essa função vai dar na mesma coisa. Mas vamos fazer por esse jeito aqui, tá? Então, olha, eu vou pegar um f de x1 igual a um f de x2 e vou tentar mostrar que o x1 é igual a x2. Se eu mostrar isso aqui, acabou, minha função é injetiva. Tá claro isso? Tá? Bom, mas quem é o f de x1? É quando eu pego o x1 e substituo aqui, né? Então vai ficar 2x1 mais 3. Isso tem que ser igual a 2. Agora o f de x2, eu substituo o x2 aqui. Mais 3. Tá ok? Aí, eu posso cancelar esse 3 com 3, né? Passo um cara para cá. Aí eu fico com 2x1 igual a 2x2. Certo? E agora eu posso simplificar tudo por 2, né? Obtenho que o x1 de fato é igual ao x2. Isso aqui vai nos dizer que a nossa função f é injetiva ou injetora. Entendeu? Ok? Então, um exemplo fácil de como a gente pode verificar se uma função é injetora ou não. Tá? Em termos gráficos, vamos desenhar o gráfico bem aqui. O gráfico dessa função é o quê? É uma reta, né? Isso aqui é uma função afim. O coeficiente linear dela é 3, então ela toca aqui no 3. 1, 2, 3. Ela passa aqui no 3. O coeficiente angular dela é positivo, então ela é uma reta crescente, certo? Então ela faz isso aqui, olha. Uma reta crescente. Tá? Esse ponto onde ela toca no eixo das abscissas é menos 3 sobre 2, né? Menos b sobre a. Certo? Está aqui o gráfico. Em termos gráficos, a gente consegue identificar se essa função é injetora ou não. Como é que eu faço? Eu traço retas horizontais, traço infinitas retas horizontais e vou perceber que todas essas retas, elas sempre irão tocar em apenas um ponto gráfico da minha função. Isso vai caracterizar que a função é injetora. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Tá, então tá tranquilo. Essa daqui, olha, uma função racional. Boa tarde. Boa tarde. É Natanael Medeiros, de Engenharia Mecânica. Beleza. Eu queria saber se existe alguma função afim que não seja injetora. Não, na verdade, todas as funções afins são injetoras. Definidas de R em R, bonitinha, elas são injetoras. Então, só olhando para essa função, dava para saber que ela... Sim, sim. Eu só utilizei esse exemplo simples, só para a gente verificar, porque eu queria utilizar essa ideia aqui, tá? Eu queria utilizar isso aqui para a gente poder, pelo menos, fazer um exemplo de como se utiliza essa propriedade, ok?
Obrigado. Palmas para a nossa colega aí. Esse outro exemplo aqui, se não me engano é f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. Só confirmar se é isso aqui. Tá. Essa daí, será uma função injetiva? Aí já não é mais uma função afim, né? É uma função racional isso aí, certo? Qual é o domínio dessa função? Lembrem sempre logo de tirar o domínio da sua função, tá? Qual é o domínio dessa função? São todos os reais, com exceção de quem? Do 1. Muito bem. Todos os reais, com exceção do 1. Tá? Significa pra gente que o x tem que ser sempre diferente de 1. Que em qualquer ponto onde o x é diferente de 1, a nossa função está definida, tá? E aí, como é que eu mostro que essa função é injetiva? Pelo menos como é que eu verifico se ela é injetiva? Eu vou pegar o f de x1 igual ao f de x2 e vou verificar se o x1 é igual ao x2. Se isso acontecer, a minha função é injetiva, tá? Então, bora ver. Quem é o f de x1? É 2 vezes x1 mais 1 sobre x1 menos 1. Estou substituindo x1 onde tem x lá, tá? Isso aqui eu vou supor ser igual ao f de x2. Do mesmo modo, o f de x2 é 2x2 mais 1 sobre x2 menos 1. Ok? Aí o que eu posso fazer aqui? Aqui é uma proporçãozinha, eu vou multiplicar cruzado esse troço aqui, vai ficar 2x1 vezes x2, vai ficar 2x1 x2, 2x1 vezes menos 1 dá menos 2x1, 1 vezes x2 dá mais x2, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá certo? Isso tem que ser igual 2x1 vezes x2 fica aqui. X1 vezes 1 dá mais x1. Menos 1 vezes 2x2 dá menos 2x2. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tá? Dá para cancelar alguma coisa? Olha, dá para cancelar esse 2x1 x2 com esse 2x1 x2. Confere? O que mais que dá para cancelar aí? Esse menos 1 com esse menos 1 aqui, né? Dá para cancelar também. Então, sobrou o seguinte, olha. Menos 2x1. Aí eu vou passar logo esse x1 para cá, negativo. Olha, menos x1, tá? Igual a menos 2x2. E eu vou passar esse x2 logo para lá negativo. Menos x2. Ok? Então, com o que a gente vai ficar? Olha, menos 2x1 menos x1 vai dar menos 3x1 igual a menos 3x2. Menos 3x1 menos 3x2, eu posso simplificar tudo por menos 3. Vou obter que x1 é igual a x2. Certo? E isso significa que a nossa função é injetiva. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou passar, tá? Se não tem dúvida, eu passo. Esses exercícios de calcular a função injetiva são legais. Esse daqui, olha. Esse daqui, f de x igual a x² mais 2. F de x igual a x² mais 2. É injetiva essa, será? Teve gente que já respondeu que não, né? Bora verificar. Então, bora testar se caso f de x1 seja igual ao f de x2, vamos verificar se isso vai significar para a gente que o x1 é igual ao x2, tá? Bora ver isso.
Bom, o f de x1 é quem? É x1 ao quadrado mais 2 igual, o f de x2 é x2 ao quadrado mais 2. Tá certo? Eu posso simplificar aqui, melhor dizendo, subtrair 2 dos dois lados. Eu vou ficar com x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Tá certo? Se x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, isso significa que x1 é igual a x2? Sim ou não? Sim ou não? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso passar esse quadrado aqui em forma de raiz, só que passa em forma de duas raízes, né? Uma positiva e uma negativa. E daí eu vou tirar que o x1 vai ser igual a mais ou menos x2. E aí, significa para mim que a função é injetora? Não, né? Teria que ser somente x1 igual a x2. Ok? Aqui não significa que a função é injetora. Até porque, em geral, função quadrada, essa função x quadrado mais 2, ela vem aqui no 2, 1, 2 e faz isso, né? X quadrado. Se você traça uma reta horizontal, ela vai tocar em 2 pontos. Com exceção da reta aqui passando no 2. Qualquer outra reta horizontal, ela vai tocar em 2 pontos, entendeu? Tocou em 2 pontos, significa que você tem dois camaradas aqui, um x1 e um x2, que possuem a mesma imagem, e isso quebra a ideia de injetividade. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, então eu vou passar, tá? Tá bom, de função injetiva já, vamos falar de função sobrejetiva. A gente define função sobrejetiva dessa maneira, olha. Uma função é sobrejetiva se a imagem da tua função for igual ao contradomínio da tua função. Por exemplo, estou definindo aqui a função de A em B, tá? A função de A em B. Eu digo que essa função ela é sobrejetora ou sobrejetiva se somente se a imagem da minha função for igual ao contradomínio da minha função. Isso significa o quê? Isso significa que qualquer elemento do contradomínio que você pegue, qualquer y que pertence a B, obrigatoriamente tem que ter um correspondente no domínio. Certo? Se você pega qualquer carinha aqui do teu contradomínio, do conjunto B, ele tem que estar se interligando com algum elemento do domínio. Significa que não pode sobrar nenhum elemento no contradomínio sem estar relacionado com alguém do domínio da tua função. Certo? O contradomínio da tua função tem que ser igual à imagem da tua função. Obedecendo esse caso, essa propriedade, a tua função será sobrejetora. Assim que a gente define, tá? Assim, olha. Função sobrejetora. Então, se você pega uma função f definida de A em B, ela é sobrejetora se o contradomínio da tua função for igual à imagem da tua função. Isso significa para a gente o seguinte, olha, que se eu pegar qualquer y que pertença ao contradomínio, isso significa que deve existir, significa que existe um x que pertença ao conjunto A, que é o domínio da minha função, tal que esse y é igual à imagem desse valor x. Certo? Em termos algébricos, dizer que uma função é sobrejetora ou sobrejetiva, ou uma sobrejeção, significa dizer que para qualquer y que pertença ao contradomínio da minha função, vai existir um elemento do domínio que é a imagem, vai existir um elemento do domínio cujo esse y é a imagem deste elemento do domínio. Tá? Em termos de diagrama, por exemplo, pegar uma função definida de A em B,
Isso aí é uma função sobrejetora? Com certeza, né? Por quê? Porque todo elemento do contradomínio está sendo utilizado como imagem de um elemento do domínio da função. Certo? Em outras palavras, a grosso modo, não sobrou ninguém aqui no conjunto. O meu conjunto contradomínio, que é o B, é igual ao conjunto imagem, tá? O contradomínio da função f é igual ao conjunto imagem da função f. Então, nesse caso, isso aí representaria uma função sobrejetora para a gente, tá? Esse outro aqui já não seria uma função sobrejetora, por exemplo. E esse aqui, olha. Esse aí já não é uma função sobrejetora, tá? Porque quem é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem é o conjunto formado por esses 4 elementos aqui, olha. Isso aqui é a imagem da minha função. Tá? Esse é o conjunto imagem, porque os elementos que pertencem a esse conjunto estão se relacionando com elementos de domínio. Esses dois aqui, eles não pertencem ao conjunto imagem, tá? Então, nesse caso, essa função não é sobrejetora ou sobrejetiva. Beleza? Tudo bem? Deixa eu passar um exemplo gráfico aqui de uma função, e aí vocês vão me dizer se a função é ou não sobrejetora, tá? Vamos pegar aquela mesma função aqui, f de x igual a x² mais 2. Vamos pegar ela definida de R em R, tá? Desse modo aqui, de R em R. Essa função é sobrejetora? O que vocês acham? Está aqui o gráfico dela. Tá? Ela é sobrejetora? Para ser sobrejetora, o que tem que acontecer? O contradomínio da minha função tem que ser igual à imagem da minha função. Não é isso? Contradomínio tem que ser igual à imagem, sempre assim. Beleza? Quem é o contradomínio dessa função f? Os reais, né? Estou definindo ela de R em R, então o contradomínio dela são todos os reais. Tudo bem? E quem é a imagem da função? Como é que você identifica a imagem? Lembra da aula passada que a gente falou, olhando para o gráfico, você consegue identificar quem é o domínio e quem é a imagem? Certo? Quem é a imagem dessa função? Ó, você pega um elemento x aqui, por exemplo. Esse cara aqui vai ser levado em um camarada nesse, bem aqui assim, né? Você pega um outro x aqui, olha. Esse cara vai ser levado em outro camarada aqui, olha. Certo? Pega um outro x para cá. Esse vai ser levado em um cara para cá, assim. Pega um x para cá, olha. Para cá também. Para cá também, olha. O que você está observando aí? Qualquer elemento que você pegue no domínio da tua função, já que o domínio dela são todos os reais, as imagens desses elementos vão estar compreendidas nesse intervalo aqui, olha, vai embora. Certo? Qualquer elemento que você pegue, a imagem dele vai cair aqui, olha. Qualquer elemento, pode ser um para cá, assim, mas ele vai cair aqui, pela tua função. Então, a imagem dessa função seria quem? Seriam todos os reais a partir do 2, certo? Seria um intervalo de 2 até mais infinito. Ok? Tá? Então, essa seria a imagem dessa função. Belezinha? Agora, o contradomínio é igual à imagem? São diferentes, né? Esses camaradas são diferentes. Se eles são diferentes, a minha função não é sobrejetora. Ok? O contradomínio era os reais, e aqui a imagem é esse intervalo, do 2 até o mais infinito. Como esses elementos, esses conjuntos, na verdade, são diferentes, então a gente diz que a função f não é sobrejetiva, tá? Então, f não é
sobrejetiva. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Beleza. Então, eu vou passar. Tá? Essa daqui, olha. A função f definida de R em R por f de x igual a x ao cubo. Ela é sobrejetora? F de x igual a x ao cubo. Será sobrejetora? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém aí para ir ao microfone para ajudar durante a aula? Eu vou ter que chamar alguém. Vai lá, fala aí pra gente se a função é sobrejetora. Tu não quer ir ou tu não sabes? Não tem problema não souber também. Queres ir lá? Não? Tem que apontar o outro também aqui. Você, camisa do Brasil. Vai lá, rapaz. Então o colega do lado dele. Também não. Alguém sabe se essa função é sobrejetora ou não? O rapaz apontou ali. Vai lá. Tu apontaste, rapaz. Vai lá. Cutuca ele aí, filha. Não sabe? Não tem problema se não souber. Vem pelo menos falar teu nome aqui. Aí, beleza. Palmas para ele logo, gente. Leonardo Cunha, do curso de Engenharia da Computação. Beleza. Bom, para mim ela é sobrejetora, porque o domínio dela, no caso a imagem, são todos reais. E ela pode assumir qualquer valor. Não tem limite, restrição. Tá. É isso. Tá, beleza. Valeu, palmas para ele. Beleza. Sim, ela é sobrejetora, né? Vocês lembram? Vamos só olhar para o gráfico dela. A gente não precisa fazer muito esforço para verificar que ela é sobrejetora. Vamos só olhar para o gráfico dela. Vocês lembram do gráfico dessa função que nós falamos na aula passada? Função potência. Né? Função potência de grau 3. O gráfico dela é mais ou menos assim, olha. Passa aqui no 0 e 0. Essa daqui, y igual a x ao cubo. E aí, olhando desse jeito, ela é sobrejetora? Quem é a gente definiu, só volta lá no slide, por favor. Nós definimos ela f de R em R, olha lá. Beleza. Se ela está definida de R em R, o contradomínio dela são os reais. Está aqui. Beleza? E quem é a imagem dela? Olhando para o gráfico, quem é a imagem dela? São todos os reais também, né? Você pega um cara aqui, olha, ele vai ser levado aqui, ó. Você pega um cara mais para cá, ele vai ser levado para cá. E assim por diante. E para cá também, ó. Você pega um cara aqui, ele é levado aqui, ó. Você pega um cara mais para cá, ele é levado para cá. Mais para cá, ele vai ser levado para baixo. E assim por diante. Então, observa que toda a reta y, toda a reta real y, vai ser exatamente a imagem da nossa função, tá? Então, isso aqui também são todos os reais. São todos os reais, já que esses dois conjuntos são iguais, isso significa para a gente que f é sobrejetora. Ok? Como nosso amigo nos falou, certo? Matheus de Engenharia Mecânica. Pois não. Eu queria saber se a função exponencial ela é sobrejetora. Função exponencial, vamos pegar um exemplo aqui. Em geral, a função exponencial ela é definida assim, f de x igual a elevado a x, com a maior que 0 e diferente de 1, certo? Vamos pegar para a maior que 1, que vai ser a crescente, o outro caso é análogo. Para a maior que 1, ela é assim, ó. Né? Gráfico da função exponencial. Vai tocar bem aqui no 1. Aí eu vou te responder assim, depende. Porque, em geral, a gente define, inclusive nós vamos falar da exponencial, se não me engano, na próxima aula, a gente define ela de R mais asterisco, que são os reais positivos, tá? E R mais asterisco menos 1, é claro, né?
está definido diferente de 1, em R. Se a gente definir dessa maneira, com contradomínio igual aos reais, ela não será injetora, certo? Porque o contradomínio seriam todos os reais, só que você observa que a imagem da tua função seria esse intervalo aqui, olha. Esse intervalo, com exceção do zero, porque você deve lembrar que a curva que representa o gráfico da função exponencial, ela nunca toca o eixo das abscissas, né? O eixo das abscissas é uma reta assíntota à curva que representa o gráfico da função exponencial. Significa o quê? Que ela é assíntota. Significa que ela se aproxima indefinidamente, mas nunca encosta. Por que isso? Porque você não consegue encontrar nenhum x que, ao substituir aqui, você consiga fazer essa potência dar zero. Certo? Por isso que ela nunca toca. Então, a imagem, nesse caso aqui, seria, a imagem da função f, seria um intervalo aberto de 0 a mais infinito. Ok? Aí é assim, olha, se eu definir a função f, foi até bom você perguntar isso, se eu definir a função f em um contradomínio igual a esse, ou seja, se eu fizer uma restrição do contradomínio, se eu definir o contradomínio da função igual à imagem dela, aí ela passa a ser sobrejetiva. Inclusive passa a ser até bijetiva, que é o que eu vou falar agora há pouco. Mas se eu definir ela com contradomínio igual aos reais, aí ela já não é sobrejetiva. Então, no caso, se eu restringisse, por exemplo, essa função daqui, x² mais 2, se eu restringisse só para os positivos, só para, por exemplo, só para o lado direito, no caso. O quê? O domínio dela? O domínio dela for só... tá. Se eu definir ela... Isso, só em x positivo. Tá, se eu definir ela assim, né? F de R mais. Sim. Correto? Beleza. Nesse caso, ela seria sobrejetora? Não, ela poderia ser injetora. Injetora? Sobrejetora, se você define ela de R, nesse intervalo aqui, olha. Se você definir ela de F de R nesse intervalo, que é a imagem dela, aí ela passa a ser sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio dela é igual à imagem nesse caso. Entendi. E isso é importante que você falou, porque em geral a gente consegue transformar uma função que não é sobrejetora em uma função sobrejetora. Fazendo o quê? Restringindo o contradomínio dela à sua imagem. Tranquilo? Obrigado. Beleza, obrigado, cara. Palmas para ele. Super importante isso que ele perguntou para a gente, tá? Era exatamente o que eu ia falar e já estava esquecendo. Obrigado por ter nos lembrado, tá? Em geral, a gente consegue transformar uma função sobrejetora em uma função que não é sobrejetora em sobrejetora. Como é que eu faço isso? Eu faço uma espécie de restrição no contradomínio dela. Eu pego o contradomínio dela e desconsidero a parte onde não vão ter correspondentes com os elementos do domínio, entendeu? Ou seja, eu vou considerar apenas a parte que é a imagem da minha função. E aí, nessa parte, a minha função passa a ser sobrejetora. Beleza? Tudo bem? Tá. Tá, então a gente já sabe o que é uma função injetora, já sabe o que é uma função sobrejetora. E podemos falar o que é uma função bijetora. Uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora. Tudo bem? Aqui, vamos olhar aqui no slide. Está aqui. Ó. A gente diz que uma função é bijetora, essa definição aí, quando ela é injetora e sobrejetora. E aí, por vezes, nós podemos trabalhar com funções que não são bijetoras. Como é que eu faço para transformar uma função que não é bijetora em uma função bijetora? Eu transformo ela em injetora e sobrejetora. Por exemplo, essa função aqui, olha. Uma função fácil, f de x igual a x². Vamos pegar fácil. Essa função, ela é injetora? Injetora. Não, né? Vou definir ela aqui. F de R em R. Definida desse jeito, ela é injetora? Não, né?
Porque como é o gráfico da função x²? A gente já sabe, ela é assim, né? Tá? Função x². Não é injetora, primeiro porque se eu traço uma reta horizontal aqui, tocou em 2 pontos. Não é injetora. Ela é sobrejetora? Definida desse jeito aqui? Também não. Porque definida desse jeito, o contradomínio dela são todos os reais, mas a gente observa até graficamente que a imagem dela são apenas os reais positivos. Agora, se eu quiser transformar essa função em uma bijeção, como é que eu faço? Aí eu vou fazer uma restrição no domínio, de tal forma que ela se torne injetora, e uma restrição no contradomínio, de tal forma que ela se torne sobrejetora. Qual seria uma restrição no domínio que eu poderia fazer? Onde eu poderia definir essa função de maneira que ela se torne injetora? Hein? Posso definir ela nos reais positivos. Eu posso olhar apenas para essa parte aqui, olha. Apenas para cá, para os reais positivos. Se eu olhar apenas para cá, esse ramo aqui da minha parábola, ele já não existe mais. Aí eu vou ficar apenas com esse pedaço aqui no gráfico da minha função. E esse pedaço representa o gráfico de uma função injetora? Com certeza, né? Se traça qualquer reta horizontal aqui, só vai tocar em um ponto. Tranquilo? Agora, onde eu posso definir o contradomínio dela de tal maneira que ela se torne uma função sobrejetora? Posso definir o contradomínio sendo os reais positivos. Também. E aí, quando eu defino ela nos reais positivos, o contradomínio dela já passa a ser igual à imagem dela. Ok? E aí, apenas essa parte aqui, esse ramo da parábola, vai representar uma função que é uma bijeção. É uma função bijetura. Deste modo aqui, f é bijetura. Ok? Tranquilo? E por que a gente está falando disso? Porque a gente precisa definir o que é uma função injetora, uma função sobrejetora, uma função bijetora, para nós podermos falar de função inversa. Porque a gente inverte funções apenas quando essas funções são bijetoras. Ok? A gente consegue fazer uma inversão de função quando a função é bijetora. Olha, o exemplo que nós tomamos da x², por exemplo, é uma função bijetora, a x², que é essa aqui, olha. Observa que eu não preciso fazer restrição alguma, nem no domínio, nem no contradomínio dela. Ela é uma bijeção, certo? Eu traço qualquer reta horizontal, toca em apenas um ponto, e o contradomínio dela é igual à imagem dela. Ela é uma bijeção, tá? Agora, a x² não, como nós vimos agora. Do jeito que a gente definiu ela de R em R, ela não é nem injetora, nem sobrejetora, muito menos bijetora, tá? Tá, beleza. Então, sabendo disso, se nós entendermos o que é uma função bijetora e conseguindo fazer algumas transformações em funções que não são bijetoras, para transformá-las em bijetoras, nós podemos definir o que é uma função inversa, tá? Então, a gente diz que uma função dada de A em B possui inversa, e nós representamos essa inversa dela desse modo aqui, f a menos 1, não vamos confundir notação. Não vai pensar que f a menos 1 é 1 sobre f, por favor. Tá? Muita gente confunde isso. Não é 1 sobre f, é apenas uma notação para representar a inversa de uma função. Ok? Então, beleza. Então, a gente representa a inversa da função como f a menos 1 como uma função definida de B em A. Observa que a f, a gente está definido de A em B. A f a menos 1, ela é de B em A. Diga lá, chefe. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Márcio, de Engenharia de Telecomunicações. Eu queria que o senhor respondesse uma pergunta na questão de que eu vi, porque
naquela f de x, o x elevado à terceira, ela é uma função bijetora. E o x ao quadrado, ela não é bijetora. Então, posso dizer que todas as funções com, vamos supor, x elevado à quinta, As potências ímpares. As potências ímpares, elas vão ser bijetoras sempre ou Sim. não? Sim, x à quinta. Até porque, na aula passada, nós vimos que os gráficos das funções potências de ordem ímpar são assim, mais ou menos. Olha. Deixa eu ver se eu abro aqui o arquivo, que aí fica melhor. Só um instantinho. Olha, as potências de ordem ímpar, quais são? X elevado a 1, x elevado a 3, x elevado a 5. Observa, o que está acontecendo com o gráfico dessas funções? Olha, a x à terceira, ela é desse jeito. A x à quinta também, bem parecido. A única diferença é que ela é mais achatada aqui na origem, entendeu? Ela é um pouco mais achatada. Então, vamos analisar. Se a gente define as funções potências de ordem ímpar, olha, x à sétima, x à nona e assim por diante. Se eu defino a x elevado a n com n ímpar de R em R, normal, como a gente está definindo, se você traça qualquer reta horizontal, vai tocar em apenas um ponto. Tá? E o contradomínio é igual à imagem. Então, é uma bijeção. Sim. Agora, as pares, não. Olha as pares. X à décima, x à oitava, x à sexta, x à quarta, x quadrado e assim por diante. Se eu definir as potências de ordem par de R em R, elas não serão bijetoras. Nem injetora, nem sobrejetora, entendeu? Por quê? Porque eu traço retas horizontais aqui, vai tocar em 2 pontos. Em qualquer uma delas, olha. X à quarta, x à sexta. E o contradomínio é diferente da imagem. Mas, nessas potências de ordem par, eu posso fazer a restrição que eu estou falando, a restrição no domínio e no contradomínio, e transformar elas em funções bijetoras. Ok? Obrigado. Beleza, obrigado. Palmas para o nosso amigo aí, gente. Tranquilo. Então, sabendo disso, nós podemos falar a respeito de função inversa. Então, como eu estava falando, imagina que você tem uma função f de a em b, bijetora. Se ela tem bijetora, nós podemos fazer a operação de inversão de função nessa função. Tá? Eu posso inverter ela e trabalhar com uma nova função, que é a f a menos 1, que será definida de b em a. Observa que o domínio da f passou a ser o contradomínio da f a menos 1. E o contradomínio da f passou a ser o domínio da f a menos 1. Só trocaram os papéis. Tudo bem? E ela é definida desse jeito aí, olha. Y igual a f de x, para a minha função normal. X igual a f a menos 1 de y, para a minha função inversa, tá? Então, imagina que você tem o seguinte, olha. Imagina que você tem uma função f definida em 2 conjuntos A e B. Vamos pegar aqui elementos, números. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui assim, estrela, bolinha, casinha e, sei lá, o que mais? Carrinho. Pronto. Aí imagina que você tem essas funções aí, e elas são assim, olha. Essas funções não, essa função. Essa função representa uma função bijetora? Com certeza, né? Por quê? Porque, primeiro, ela é injetora. Por quê? Porque elementos diferentes do domínio são relacionados com elementos diferentes da imagem, ou do contradomínio da função. Isso já nos mostra que a função é injetora. Está sobrando alguém no contradomínio? Não, né? Significa que a nossa função é sobrejetora. O contradomínio é igual à imagem. Logo, a função é bijetora. Tá? Se eu tenho uma função desse jeito, bijetora, eu posso inverter essa função. E posso encontrar a f a menos 1. A f a menos 1 já será definida de B em A. Tá? Então, aqui vai estar a estrelinha, aqui a bolinha, aqui a casinha e aqui o carrinho.
E aqui vai estar 1, 2, 3 e 4. Então, se a f pegava 1 e levava na bolinha, a f a menos 1 vai pegar a bolinha e vai levar no 1. Vai fazer o caminho inverso. Daí o nome de função inversa. Tudo bem? Então, se a f pega o 2 e leva na estrelinha, a f a menos 1 pega a estrelinha e leva no 2. Tá? Se a f pega o 3 e leva na casinha, a f a menos 1 pega a casinha e leva no 3. E se a f pega o 4 e leva no carrinho, a f a menos 1 pega o carrinho e leva no 4. Daí, olha, se você pega um elemento x que se relaciona, se você pega aqui na f um y igual a um f de x, pela tua função f, qualquer y igual a f de x, a inversa dela vai ser tal que o x vai ser igual ao f a menos 1 de y. Porque esses aqui é como se fossem os nossos elementos x em relação à primeira função, tá? Está no lugar do x aqui. Ó. Então, o x vai ser igual à imagem pela função inversa da f dos elementos de y, que eram os elementos desse primeiro conjunto B. Tá? Então, a função inversa ela só faz esse vai e vem. Você pega um x e leva em um y, a inversa vai pegar esse mesmo y e vai trazer para esse x inicial. Alguma dúvida aí? Tá? E, em geral, a gente consegue descobrir a inversa de uma determinada função bijetora tentando reescrever o y em função, o x em função de y. Por exemplo, você tem a função aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aí. Primeiro exemplo. Eu tenho a função f definida de R em R, dada por f de x igual a x ao cubo. Eu quero encontrar a inversa dessa função. A gente acabou de ver que ela é bijetora, então ela assume inversa, certo? A x ao cubo é bijetora, então ela possui inversa. Como é que eu faço para encontrar a inversa dessa função? Eu vou tentar, olha para cá, eu vou tentar reescrever o x como uma função de y. Ok? Então, olha, daqui, se y é igual a x ao cubo, como é que eu escrevo o x em função de y? O x vai ser igual a raiz cúbica de y. Então, quem é a minha f a menos 1? É a raiz cúbica. E aí, como a gente, em geral, a gente representa os elementos do domínio na variável x de uma função, você só troca esse y por x, tá? E escreve assim. Então, tá aqui. Essa é a função inversa da função x ao cubo. Ok? Se eu pegasse a função x quadrado, vamos pegar um outro exemplo B aqui. F de x igual a x quadrado. Só que aí, se eu deixar desse jeito, ela não é ainda bijetora. Confere? Aí eu tenho que restringir. Se eu restringo ela para R em R+, aqui ela é bijetora, como nós falamos agora há pouco. Ok? Quem é a inversa dela? A mesma ideia. Se eu tenho um cara y igual a x quadrado, como é que eu reescrevo o x em função de y? Aqui, nesse caso, o x vai ser igual a raiz quadrada de y. E aí eu vou parar aqui. Estou esperando alguém perguntar. Ninguém vai fazer a pergunta? Isso, obrigado. Palmas para ele, gente. Obrigado. Obrigado. É isso que eu queria perguntar. Professor, não tem duas raízes aqui? Cadê o mais ou menos? Tem o mais ou menos aí? Por quê? Muito bem, porque eu defini o x nos reais positivos. Então, esse menos aqui não me interessa. Tudo bem? Então, a minha função f a menos 1 de x vai ser quem? Raiz quadrada de x.
Essa é a inversa, a função raiz quadrada é a inversa da x quadrado. A função raiz cúbica é a inversa da x à terceira, da x ao cubo. Seguindo esse raciocínio, a inversa da x à quarta vai ser quem? Raiz quarta de x. E assim por diante. Ok? A inversa da x à quinta vai ser a raiz quinta de x e assim por diante, tá? Em termos gráficos, essa ideia de inversa é muito interessante, tá? Em termos gráficos. A gente consegue construir o gráfico de uma função inversa sem saber quem é essa função. Se você tem a tua função original. Vamos supor, eu te dou a função f, quero que você construa o gráfico da inversa da f. Em geral, você não precisa, se você souber como é o gráfico da função f, você não precisa explicitar algebricamente quem é a tua função f a menos 1. Olhando para o gráfico da tua função original, você consegue esboçar o gráfico da inversa dela. Como? Imagina, perceba que se você tem um y igual a f de x, que é a tua função, os pares do tipo x, y pertencem ao gráfico da tua função f. Certo? Você pega um x, esse x se relaciona com y. Agora, a inversa dessa daqui é quem? É o x igual a f a menos 1 de y. Se essa tua função f for bijetora, certo? Então, isso significa para a gente o quê? Que os pares y e x vão pertencer ao gráfico da f a menos 1. Ok? Dá até para observar isso aqui, olha, pelo diagrama que nós vimos. Você tem aqui, olha, os elementos x que pertencem a A, e você tem os elementos y que pertencem a B. Então, você tem um par ordenado aqui, x, y. Como os elementos x pertencem a A, então bem aqui está o x, olha. Os elementos y pertencem a B, bem aqui está o y. Então, aqui você vai ter um par y, x. Ok? Em termos gráficos, isso significa o que para a gente? Isso vai nos dizer o seguinte, olha. Imagina que você tem o gráfico. Você tem um gráfico aqui assim, sei lá. Tá? Um gráfico desse jeito aqui, assim, mais ou menos. Significa o que para a gente isso? Significa que se você pega... Esse gráfico não está legal. Esse aqui. Tá. Se você pega um ponto aqui de coordenadas x, y, x e y, esse daqui é a minha função y igual a f de x. Ok? Você pega um ponto de coordenadas x, y, esse ponto correspondente na minha função f a menos 1 vai ter coordenadas yx. Você troca a posição. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui mede, sei lá, aqui mede 1 e aqui para cá mede 3. Daqui para cá mede 1, daqui para cá mede 3. Então, na minha função inversa, qual vai ser o ponto correspondente a este ponto? Vai ser o ponto 3 e 1. Então, você vai medir aqui 3 e 1. Então, esse ponto bem aqui vai estar no gráfico da tua função inversa. E assim por diante. Se você pega esse outro ponto aqui, sei lá, um ponto aqui, 2, porque está fora de escala, mas vamos supor que você pegue 2 e 4. Na minha função inversa, esse ponto vai se corresponder, vai se relacionar com qual ponto? 4 e 2, tá? Bem aqui 2 e bem aqui 4. Vai ser o ponto 4 e 2. Certo? Se você for fazer isso para todos os pontos, uma propriedade geométrica vai ser a seguinte, olha. Considera aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é a reta y igual a x, né? A função identidade, a bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x. Você vai observar que o gráfico da tua inversa será esse aqui, olha. Esse aqui é o gráfico da f de x, e esse aqui é o gráfico da f a menos 1 de x. Os gráficos das funções, de uma função e de sua inversa,
é como se fossem o reflexo um do outro em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque você pega um ponto xy na tua função e na inversa vai corresponder ao ponto yx. Você vai trocar os papéis deles. Então, em termos de simetria, este gráfico aqui é o reflexo deste gráfico em relação a essa reta. É como se essa reta fosse um espelho. Você olha pelo espelho, esse gráfico vai ser igual a este, só que refletido. Por isso que o gráfico da função... Como é que é o gráfico da função x²? Função x², o gráfico dela é assim, né? Certo? Função x². Como é que é o gráfico da função raiz quadrada de x, que é a inversa dela? Vai ser assim, olha. Se você considerar a bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, olha. Vai ser assim, olha. Esse é o reflexo um do outro. Porque essas duas funções são inversas uma da outra. Ok? Então, em geral, isso é legal até de se ver aqui no GeoGebra, olha. Deixa eu ver se está aqui. Olha. Da x elevado a 1 vai ser a própria, né? Porque raiz quadrada de x, estou definindo o x positivo, vai ser o próprio, tá? Agora, para x², olha aí. Olha aí, o gráfico da x² é a de vermelho e o gráfico da raiz quadrada de x é a de verde. Tá? Da x ao cubo. Olha como é o da x ao cubo. Observa que esse de verde é o reflexo do de vermelho em relação a essa reta pontilhada aí, que é a reta y igual a x. Da x à quarta. Aí observa novamente que x à quarta só está para a parte positiva do eixo y e do eixo x e para a parte positiva do eixo y, porque nesses dois conjuntos a minha função ela é bijetora, por isso ela é inversível. E assim por diante, x à quinta, x à sexta, x à sétima, x à oitava, e assim por diante. Tá? Isso não só para as funções potentes, para qualquer função bijetora. Esse aqui é um outro aplicativozinho, um outro programinha, que é o Maple. Tá? Esse aqui é uma animaçãozinha, imagina que eu vou desenhar aqui o gráfico de uma função que seja bijetiva. Tá? Tá aqui o gráfico de uma função. Aí eu vou pedir para ele inverter. Olha o que ele faz. Ele pega o x e troca com o y e reflete o gráfico em relação à bissetriz. Tá? Você pega, vou apagar, construir outro. Tem que ser uma função bijetiva. Imagina, olha, primeiro que se eu tentar vir com o mouse para cá, olha, para o lado esquerdo, ele já não vem. Por quê? Porque para cá já nem seria gráfico de função. Ok? Agora continuar para cá. Aí se eu tentar subir, ele já não vai. Por quê? Porque a função já não seria injetiva. Beleza? Aí você vem brincando com esse troço aqui. Tá? Aí você vem e pede para ele inverter. Aí ele vai trocar x por y, vai refletir o gráfico em relação à bissetriz e está aí, o gráfico da tua função. Então, se você tem o gráfico de uma função, que você sabe que ela é bijetora, para você construir o gráfico da inversa, você não precisa explicitar a inversa. Basta refletir o gráfico dessa função original em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares e pronto. Está claro isso aí, gente? Alguma dúvida? Eu vou passar. Eu vou fazer mais esse exemplo aqui, rapidinho. Esse aqui, olha. Essa g definida de 0 em 1, dada por g de x igual a 1 menos x². Observa os conjuntos onde nós estamos definindo essa função aí, tá? Estou definindo a g de 0 em 1 em 0 em 1, dada por g de x igual a raiz quadrada de 1 menos x². Tá? Eu quero determinar a inversa. Então, essa função já é bijetora. Você consegue construir o gráfico dessa função? Todo mundo sabe construir o gráfico dessa função, por mais que você não lembre agora.
Mas todo mundo viu geometria analítica. Vocês viram geometria analítica? E vocês viram circunferência lá na geometria analítica, não viram? Como é a equação da circunferência de raio 1 com o centro na origem? Vocês lembram? É x² mais y² igual a 1. Não é isso aqui? Essa aqui é a equação da circunferência de raio unitário e centro na origem. Tá? Mais ou menos. Finge que isso aqui é uma circunferência, tá? Bom, mas aí se eu isolar o y aqui, olha, eu vou ter que y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x². Só que como a gente está definido no intervalo de 0 a 1 e 0 a 1, então essa parte é apenas positiva. Então eu vou ficar apenas com essa parcela aqui, olha, da minha circunferência. Eu vou ficar com uma semicircunferência. Tudo bem? Só que como eu estou trabalhando com o domínio apenas no intervalo de 0 a 1, eu ainda vou esquecer essa parte ainda aqui, olha. Então vou considerar apenas daqui, ó, daqui para cá, de 0 a 1. Apenas essa parte aqui, ó. Ok? Tudo bem até aí? Então esse aqui é o gráfico da função g de x. Observa que eu estou definindo esse gráfico no intervalo de 0 a 1 e 0 a 1. Então, essa função é uma abjeção? Com certeza, né? Ela é injetora, traz qualquer reta horizontal, vai tocar em um ponto, e ela é sobrejetora, porque a imagem é o contradomínio dela. Tá? Aí eu quero encontrar a inversa dela. Bora encontrar a inversa. Vou chamar y igual a raiz quadrada de 1 menos x². O que eu faço para encontrar a inversa? Vou tentar explicitar o x em função de y. Ok? Então, bora fazer isso. Primeiro, para eu tirar essa raiz quadrada, eu elevo ao quadrado. Aí eu posso passar esse x para lá, esse x para cá e o y para lá. Aí agora eu posso tirar a raiz quadrada, passar esse 2 com potência em forma de raiz quadrada. E observa que não vai passar uma positiva e uma negativa. Por quê? Porque eu defini ela nesse intervalo aqui, olha. E nesse intervalo só existem valores para x positivos, tá? Então esqueça essa parte negativa aqui. Então tá aqui, olha, eu consegui explicitar o x em função de y, então eu encontrei a f a menos 1 de x. Quem é a f a menos 1 de x? É a raiz de 1 menos, aí eu troco, né? O x por y. 1 menos x², olha. Tá? Poxa, mas essa função não é igual a essa, a original? A inversa dessa função é a própria função. Ok? Em termos geométricos, como é que a gente observa isso? Muito fácil. Traça aqui a bissetriz. Traça a reta y igual a x. Agora, reflete esse gráfico em relação à reta y igual a x. Vai ser a mesma. Vai ser o mesmo gráfico. Você pega esse gráfico e tenta refletir ele. Essa parte vai recair sobre essa. Essa parte vai recair sobre essa. É o mesmo gráfico. Então, nesse caso, a minha função f é igual à minha função f a menos 1. Ok? Alguma dúvida? Então, vou passar, tá? Vamos passar que a gente já falou muito de função inversa, a aula está para acabar. Vamos falar de composição de função, tá? Vamos falar de composição. Composição de função é uma outra operação entre funções, importante, tá? Então, imagina aí que você tem duas funções f e g, e a condição básica para você conseguir compor funções é que a imagem de uma deve estar contida no domínio da outra. Certo? Então, olha aí, você tem duas funções f e g, tal que a imagem da f é um subconjunto do domínio da g, ou seja, a imagem da f está contida no domínio da função g. A gente chama a função composta de f por g, denotada dessa maneira, por g bola f, alguns chamam de GOF, mas g bola f tá bom, definida dessa maneira. Então, essa g bola f de x é mais ou menos assim, você pega a tua função f e coloca essa tua função
dentro da tua função g, a grosso modo. Tá? Mas para você poder fazer isso, a imagem da f deve ser um subconjunto do domínio da g. Tá? Deve estar contida. Olha, em termos de diagrama, você tem aqui um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Você consegue efetuar a operação entre as funções, a operação de composição entre as funções f, olha, a f está definida de A em B, e a g está definida de B em C. Ela nem precisava estar necessariamente definida de B e C, mas vamos considerar desse jeito, tá? De B em C. Observa que a imagem da tua f, obrigatoriamente, é um subconjunto do domínio da G. Certo? Você pega um elemento x aqui, esse elemento x ele é levado em um elemento f de x nesse conjunto. Então, significa que a imagem da tua função f, que é o conjunto formado pelos elementos f de x, é um subconjunto do domínio da G. A tua G vai pegar esses elementos g de x, esses elementos f de x, e vai levar em um elemento g de f de x. Você vai pegar f e vai aplicar na g. Isso vai te dar a função g bola f. Ok? Você pega o seguinte, ó, cadê? Onde é que eu posso apagar? Aqui. Você pega um conjunto A aqui, aí você tem uma função f, definida de A em B, está aqui o conjunto B. Aí você pega uma função g, definida de B em C. Tá? Qual é a condição para você fazer a composição de função? A imagem da tua f, que é esse camarada aqui, esse conjunto, deve estar contida no domínio da G. O domínio da G é o B. Certo? Então, você pega um elemento qualquer x aqui, que pertence ao conjunto A, pela função f, esse elemento é levado em um elemento, vou pegar um elemento y, só para a gente entender. Tá? E pela minha função g, a minha função g já pega esse y e leva em um elemento g de y, a imagem desse camarada. Tá? Ao invés de eu fazer esses dois pulos daqui para cá e daqui para cá, eu posso fazer a composição dessas duas funções. Eu posso pegar a g bola f. A g bola f vai fazer o quê? Ela vai pegar esse elemento x e vai levar direto em um g de y. Só que esse y é quem, gente? Esse y é quem? É o f desse x. É a imagem do x pela função f. Tá? Esse y é o f de x. Certo? Então, a minha g bola f, ela faz o quê? Ela pega um elemento x e leva no elemento g de y. Só que esse elemento g de y é o mesmo que o quê? O g do y, que é o f de x. Pronto. Então, essa é a ideia básica de composição de duas funções. Para você compor funções, o domínio da que você vai aplicar na outra, a imagem da que você vai aplicar na outra deve estar contida no domínio dessa outra, tá? E ela satisfaz essas condiçõezinhas aqui, tá? Vamos ver aqui que mais. Isso aqui é uma notação, tá? Por exemplo, você compõe a f com a f, você pode deixar f bola f, mas se você quiser reescrever essa de uma maneira diferente, essa informação de uma maneira diferente, você pode colocar f2, como se fosse um f ao quadrado. Mas não é para elevar a função ao quadrado, tá? É só para indicar que você está compondo a função com ela mesma duas vezes. Se fosse f a terceira, você pega f, compõe com ela e compõe com ela novamente. F a quarta, ela, com ela, com ela, com ela, 4 vezes. E assim por diante, tá? Então, olha esse exemplo aí. Imagina que você tem duas funções, a raiz quadrada de x, e a x menos 1, f de x, igual a raiz quadrada de x, e g de x,
igual a x menos 1, eu quero encontrar g bola f. G bola f de x é quem? Né? Então, como é que eu faço? G bola f de x, faz assim, olha, para você não confundir. G bola f de x é você pegar a f e aplicar na g, certo? Você pega a g do f de x. Ok? Agora, quem é a função g? A função g é x menos 1. Então, onde tem x, você vai colocar quem? O f de x, certo? Onde tem x, você vai colocar f de x. Então, só para vocês entenderem, ficaria assim, olha, f de x menos 1. Ok? Só que a f de x é quem? É a raiz de x. Então, isso aqui vai ser a raiz de x menos 1. Então, essa daqui é a g de f de x, que é a minha g bola f. Tá? G bola f é o mesmo que vocês reescrever assim, olha. Você pega a f e aplica na g. Tudo bem? E observa que a gente pode efetuar essa composição de função. Por quê? Qual é a condição básica para a gente efetuar a composição de função, nesse caso aí? É observar se a imagem da função f está contida ou é um subconjunto do domínio da função g, né? Isso acontece? Quem é a imagem da função f? A imagem. Qual é a imagem da função raiz quadrada de x? São todos os reais positivos. Tudo bem? Todos os reais positivos. E quem é o domínio da função g? Da x menos 1, quem é o domínio dela? São todos os reais. Tá? Então, isso aqui são todos os reais positivos. E o domínio da g são todos os reais. Isso aqui acontece, gente? É verdade isso aqui? Sim ou não? Sim, beleza. Ok. Então, a gente pode de fato, efetuar a composição de função. Tá? E a composta g bola f é dada por raiz de x menos 1. Ok? Deixa eu ver se tem outro exemplo aí. Deixa eu passar aqui. Essa daí, ó. Tem a f de x igual a x mais 1 sobre x. F de x igual a x mais 1 sobre x. E a g de x igual a x mais 1 sobre x menos 4. Eu quero a f bola g de x. Tá? Quem é essa função? Observe que agora eu não quero a g bola f, quero a f bola g. Tá? Então, a f bola g de x, ela acontece quando eu pego a g e aplico na f. Tá? Então, eu vou pegar a f da g de x. Ok? Agora eu vou encontrar essa função. Quem é essa função? Então, eu vou pegar a g e vou jogar na f. Ou seja, onde tem x aqui na f, eu vou substituir o x pela função g. Então, vai ficar assim, olha. No lugar desse x, eu vou fazer por parte. Vai ficar assim. G de x mais 1 sobre g de x. Só para vocês entenderem novamente. Depois eu já vou fazer direto, tá? Ok? Aí agora, quem é a g de x? É x mais 1 sobre x menos 4, mais 1 sobre a g de x, quem é? X mais 1 sobre x menos 4. Tá? Então, isso vai ser igual, vou fazer bem aqui, igual. Aqui eu continuo com x mais 1 sobre x menos 4, mais... Aqui eu inverto, né? Conserva de cima e inverte a de baixo. X menos 4 por x mais 1. Eu não vou desenvolver isso, não. Vou deixar vocês desenvolverem, tá? Só de olhar já dá preguiça de desenvolver isso, né? Mas vocês tiram MMC, vocês sabem, né? Tira MMC,
faz esses trocinhos aqui, tá? Essas continhas. Mas essa aqui é a função f bola g, ok? Tá? Não vou fazer porque já só faltam 20 minutos. Ou menos que 20, tá? Uma observação importante é a respeito da composição de uma função com a sua inversa. Certo? A composição de uma função com a sua inversa. O que acontece? Olha, imagina que você tem a função f de a em b e a inversa dela, a f menos 1. A f menos 1 vai ser de b em a. Ok? Se eu componho a g com a f, ou seja, a minha função e a inversa dela, eu sempre chego na função identidade. Por quê? Eu observo o seguinte. Posso pagar aqui, né? Olha, a minha f, vou pegar a f de a em b, inversível, tá? Então, a f a menos 1 vai ser de onde em onde? De b em a. Confere? Tá? A f é de a em b. A f a menos 1 é de b em a. Então, por exemplo, você tem o conjunto a aqui. Pela função f, os elementos do a são levados no b. Tá? Então, você pega um elemento x, por exemplo, e ele será levado em um elemento y. Tá? A f, ela pega o a, os elementos do conjunto A, e leva nos elementos do conjunto B. Então, ela pega um x e leva em y. Beleza? A f a menos 1, ela faz o quê? Ela vai pegar o B e vai levar no A. De maneira inversa. Então, se a f pega o x e leva em y, a f a menos 1, ela vai pegar o quê? O y e vai levar em x. Tudo bem? E se eu faço a composição da função? Se eu faço a f a menos 1, bola f, isso vai recair em quem? Ela pega o x e leva em quem? Nele mesmo. Então, quando eu faço a composição de uma função com a sua inversa, quando eu faço a composição de uma função com a sua inversa, essa composição resulta na função identidade, que é a função y igual a x. Por conta disso. Porque a f, ela pega o x e leva em y. A inversa pega o y e leva em x. Quando eu faço a composição dessas duas funções, eu vou pegar o x e vou levar nele mesmo. Ok? Caminho direto. Alguma dúvida aí, gente? Não, né? Composição. Tá, então bora passar aqui. Bora ver se dá tempo de falar de transformação no gráfico de uma função. Imagina que você tem um gráfico de uma função, tá? Transformações no gráfico de funções. É aquela questão que eu estava falando para vocês, que, por vezes, quando você tem o gráfico de uma determinada função, você consegue construir o gráfico de outra função, só modificando alguns parâmetros nesse primeiro gráfico, tá? Só modificando alguns parâmetros. Então, imagina que você tem o gráfico de uma função y igual a f de x, tá? Transformações. Imagina que você tem o gráfico de uma função y igual a f de x. Tudo bem? Aí eu vou considerar uma constante k aqui positiva. Como é que se comporta o gráfico? Como é que se comporta o gráfico da função y igual a f de x mais k em relação ao gráfico da função y igual a f de x? Como é que ele deve se comportar? Essa é a pergunta. Você tem um gráfico de uma função y igual a f de x. Você tem uma constante positiva. Vamos pegar positiva por enquanto. Eu quero saber como é que é o gráfico da função f de x mais k, esse k aqui, positivo, em relação ao gráfico dessa função. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui.
Vamos fazer com um exemplo que fica bem fácil. Imagina que você tem a função y igual a x². O gráfico da função y igual a x² é assim, né? É assim, beleza? Agora, como é que é o gráfico da função y igual a x² mais 1? Como é que é o gráfico da função y igual a x² mais 1? Não faz isso aqui, né? Confere aí. Não faz isso aí? Qual é a diferença entre esses dois gráficos aqui? Qual é o comportamento desse gráfico em relação a esse aqui? Ele sofreu um deslocamento vertical para cima de quantas unidades? Uma unidade. Então, quando você pega uma função f de x qualquer e adiciona um valor positivo a essa função, o gráfico dessa tua nova função vai ser o gráfico da anterior deslocada k unidades para cima. De fato, você pega aqui, olha, um ponto. Está aqui o gráfico da tua função, olha. Você pega um ponto x e ele é elevado em um ponto y. Na tua função y igual a f de x. Tá? Agora, na tua nova função, y igual a f de x mais k, o que acontece? Y igual a f de x mais k. O que acontece? Você vai pegar esse mesmo ponto x e ele não vai ser levado em y. Ele vai ser levado em y mais k. Ele vai ser levado bem aqui, olha. Y mais k. Aqui era o y, bem aqui, ó. Então, o gráfico da tua nova função, ele já vai fazer isso aqui, olha. É o mesmo gráfico que esse, só que deslocado a quantas unidades para cima? K unidades para cima. Ok? Então, se você sabe o gráfico da função x, você sabe o gráfico da função x mais 1, x mais 2, x mais 10, x mais 1000. Você sabe o gráfico da função log de x, você sabe o gráfico da função log de x mais 1, log de x mais 2, log de x mais 100, log de x mais 1000 e assim por diante. Basta fazer o quê? Um deslocamento vertical para cima, tantas unidades quantas você adicionar à tua função. Isso para k positivo. E se o k for negativo, desce. Beleza? Se fosse aqui o gráfico da x menos 1, x² menos 1, a x² menos 1 já vai fazer isso aqui, assim, ó. Vai passar bem aqui, ó, no menos 1. Desceu uma unidade em relação a esse aqui. Tá? Então, quando você pega uma função y igual a f de x e quer relacionar o gráfico dessa função com o gráfico da função y igual a f de x mais uma constante, você tem duas coisas a observar. Se essa constante é positiva e se essa constante é negativa. Se a constante for positiva, o gráfico sobe k unidades. E se a constante for negativa, o gráfico desce k unidades. Ok? Alguma dúvida? Tá, beleza, entendemos isso aí. Agora vamos fazer um pouquinho diferente. Quantos minutos a gente tem? Tá, vamos fazer diferente. Vamos pegar agora uma função y igual a f de x. Vamos pegar uma constante positiva ainda. E agora, ao invés de eu somar essa constante à minha função, eu vou somar essa constante ao parâmetro da minha função, ou seja, a variável x. Tá? Então, o que acontece com o gráfico dessa minha função se eu considerar essa função aqui, ó, f de x mais essa constante, x mais k. Quando eu somo o k, a imagem da minha função, digamos assim, a minha f de x, ele sobe ou ele desce, dependendo se o k é positivo ou negativo. Tá? Agora, o que acontece com a minha função quando eu somo esse k ao parâmetro x, a variável x? Ele sofre um deslocamento horizontal. Nesse caso do k ser positivo,
vai ser para a direita ou para a esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda. Não é para a direita. Quer ver? Vamos pegar um exemplo, que com exemplo tudo fica fácil, tudo fica claro. Vamos pegar a função y igual a x². Tá? O gráfico da x², todo mundo já sabe como é. Tá, x². Agora pega o gráfico da função y igual a x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa função? Qual é a raiz dessa função? Qual é a raiz dessa função? Quanto é que você tem que colocar no x aqui para a tua função dar zero? Menos 1. Então a raiz da tua função é menos 1. Então ela passa bem aqui, ó, no menos 1. Certo? Como é que é o gráfico dela? Observa que ela só tem uma raiz, né? Uma raiz ela só tem. O que aconteceu com o gráfico dessa função em relação a esse aqui? Ele foi deslocado horizontalmente. Quantas unidades? Uma unidade. Direita ou esquerda? Esquerda. Se fosse o gráfico da função... Se fosse o gráfico da função y igual a x menos 1 ao quadrado. Mesma coisa. Quem é a raiz dessa função? A raiz da função? 1, certo? Quando x é 1, 1 menos 1, 0, vai dar 0, tá? Então a raiz é 1. Ele faz isso aqui, ó. Dá para enquadrar os dois? O que aconteceu com o gráfico dessa função em relação a esse aqui, olha? Aí. Esse em relação a esse. O que aconteceu? Foi deslocado o quê? Uma unidade para a direita. Só quem é o cara aqui? A constante é positiva ou negativa? Negativa. Então o resumo é o seguinte, olha. Isso vai valer para qualquer função, tá? Então o resumo é o seguinte, olha. Se você tem a função y igual a f de x e quer saber o comportamento da função y igual a f de x mais uma constante, que é o que a gente fez, né? Observa aqui, ó, eu tinha y igual a f de x, que é a x², e aí no lugar do x eu adicionei uma constante, x mais 1. Nessa outra aqui, olha, no lugar do x eu subtraí uma constante, x menos 1, certo? Então, imagina que você tem o gráfico da f de x e quer saber o comportamento dessa nova função. Você vai observar duas coisas. Você vai observar se a constante é positiva ou se a constante é negativa. Se a constante for positiva, o que vai acontecer com o gráfico da tua função? Ele vai sofrer um deslocamento para a esquerda. Deslocamento horizontal para a esquerda de k unidades. Certo? E se a constante for negativa, vai sofrer um deslocamento, ó, negativa, deslocou para a direita. Então, se ela for negativa, vai deslocar para a direita, k unidades. Beleza? Tranquilo? Tá aí, ó, o resuminho aí, no slide. Só que no lugar do K ali eu coloquei C, tá? Mesma coisa. Ok? Para finalizar, deixa eu falar das outras transformações rapidamente. Na aula que vem a gente dá uma... Vamos falar dessa daqui rapidinho, olha. Se ao invés de eu somar uma constante, a minha função f de x, se ao invés de eu somar, eu multiplicar ela, ou dividir ela por uma constante. Vamos pegar essa constante maior que 1. Quando eu multiplico a minha função por uma constante maior que 1, o gráfico da minha função ele se expande verticalmente para cima e para baixo. Certo?
E se eu divido ela por uma constante menor que 1, maior que 1, aliás, o gráfico da minha função sofre uma compressão vertical. Isso é muito legal da gente observar. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra, rapidinho. Isso é muito legal da gente observar nas funções trigonométricas. Olha aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o gráfico da função cosseno de x. Tá? Inclusive, na aula que vem, a gente vai falar de trigonométricas, hiperbólicas, essas coisas todas. Tá? Então, as notas de aula já estão lá na plataforma Moodle. Se quiserem já pegar para ir dando uma adiantada e tirar as dúvidas durante a aula, vai ser legal. Tá? Então, olha aqui. Esse aqui é o gráfico da função cosseno de x. Esse A aqui é o cara que eu estou multiplicando a minha função, olha. Como se fosse aquele Czinho lá do slide anterior, estou multiplicando. Então, eu vou multiplicar por um cara maior que 1. Olha o que acontece com o gráfico, olha. Ó, 1.3, 1.4, 1.5, 2. Bem aqui é a função 2 vezes cosseno de x. Esse de azul, olha. Esse de azul é o gráfico da função y igual a 2 vezes cosseno de x. Deixa eu ver se dá para puxar isso aqui. Olha, está bem aqui, ó. Legal. Bem aqui, ó. 2 vezes o f de x, e a f de x é cosseno de x. Então, se eu aumentar o a, olha, vai ser expandido, vai se expandindo, olha. O a igual a 3. Se expandiu, 3 unidades. O a igual a 4. Se expandiu, 4 unidades. E assim por diante. Então, se você pega uma função e multiplica por uma constante maior que 1, o gráfico da tua função é expandido verticalmente tantas unidades quanto for o valor da constante que você multiplicou. E se você dividir, faz o caminho inverso, olha lá. Ele já comprime. Ó, aqui é a função normal. Aí o cara menor que 1, ó, entre 0 e 1, 0.9, 0.7, olha. 0.2, 0.1. Aí, é claro, se eu considerar o a igual a 0, vai dar 0, né? Vai ser a constante igual a 0. E se o a for negativo, ele já vai refletir o gráfico da tua função em relação ao eixo das abscissas. Olha lá. Refletiu, olha. Sacou? Aí você pode brincar com esse negócio aqui, tá? Se o a for positivo, ele mantém o gráfico normal, mas ele espicha para cima e para baixo. E se o a for negativo, ele faz as mesmas... Ele faz as mesmas transformações que a anterior, só que com o gráfico refletido em relação ao eixo x. Tá? Tudo bem? Acabou o tempo? Então, na próxima aula, a gente fala mais um pouquinho dessas transformações, falamos de funções trigonométricas, funções hiperbólicas, e até a próxima, tá, gente? Tchau, até quarta-feira.